Sob o impacto da pandemia, uma tragédia de escala mundial, deve haver uma depressão, um aumento do nacionalismo econômico e o fortalecimento do Estado Nacional, elemento central no combate à doença do novo coronavírus. Mas as previsões apocalípticas sobre o fim da globalização são prematuras. A cooperação e o comércio internacionais serão essenciais para superar uma nova depressão. Os governos terão de investir pesadamente para evitar uma destruição maior do aparelho produtivo e do emprego. A carga fiscal vai aumentar, os ricos terão de pagar mais impostos, o coronavírus acelerou a revolução tecnológica. Uma garantia de renda mínima pode ser uma solução permanente para a destruição de empregos, que seria inevitável com o aumento da automação e da inteligência artificial. O coronavírus não vai matar a globalização, que é fruto do desenvolvimento das tecnologias de comunicação e de transportes e de uma busca por maior eficiência econômica. Isso não vai desaparecer. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, um clube de países ricos e em desenvolvimento, previu nesta quarta-feira uma queda de 6% no produto mundial bruto. Pode ser de 7,6% se houver uma nova onda de contaminação. No Brasil, a perda será de 7,4% a 9,1% para 2021. A previsão é de um crescimento de 2,4% a 4,1%. O desemprego deve chegar a 15,4%. Na Argentina será pior, a economia pode recuar 10%, no México 8%. Na Europa, a contração será de 9,1% a 10,1% no próximo ano. Haverá um crescimento de 6,5% na Europa se a pandemia for controlada. A recessão na França será de 11% a 14%. A Índia, a grande economia que mais cresceu nos últimos anos, encolhe 7% em 2020, mas deve crescer 5,1% em 2021. As previsões mais otimistas dependem de um controle da pandemia, que já contaminou 7.453.000 pessoas e matou 419 mil. No Brasil, com mais 1.300 mortes registradas em 24 horas, o total de óbitos chegou perto de 40 mil. Houve mais 33.100 casos novos, elevando o total de casos confirmados para mais de 775 mil. A expectativa é de uma depressão econômica, previu o cientista político americano Ian Bremmer, diretor do Eurasia Group, uma das maiores consultorias do mundo. A crise não será em V, com uma recuperação rápida, como se esperava no primeiro momento. É provável que haja mais ondas de contaminação durante 2 a 3 anos, com maior impacto nos países em desenvolvimento, que têm sistemas de saúde mais frágeis e menor capacidade de bancar a retomada. Será a pior crise econômica desde a Grande Depressão dos anos 1930, principal causa econômica da Segunda Guerra Mundial. Mas a economia evoluiu e aprendeu com as lições do passado. Deve haver um aumento do nacionalismo econômico com foco no que for considerado de segurança nacional, o que vai incluir produtos para combater doenças. No início da pandemia, quando a China concentrava todos os esforços para combater a Covid-19, faltaram insumos para a indústria farmacêutica e até máscaras para outros países, porque a produção era dominada pela China. Na guerra comercial deflagrada pelo presidente Donald Trump, a China ameaçou parar de exportar para os Estados Unidos as terras raras, os elementos químicos de números atômicos mais altos, essenciais ao setor de alta tecnologia. Assim, a maioria dos países vai querer reduzir a dependência da China, mas a ameaça do presidente Donald Trump de desconectar a economia dos Estados Unidos da China é irreal. Todas as pandemias passam, geralmente em 2 a 3 anos. Quando a situação voltar ao normal, mesmo que seja um novo normal, a globalização voltará a ser a regra, ainda que seja diferente, talvez com maior regionalização das cadeias produtivas. Por exemplo, se a Apple parar de fabricar iPhones na China, poderá fazer na Indonésia, na Índia, no Vietnã ou até na África, que pode ser um novo polo de desenvolvimento industrial.
por causa do baixo custo quando tiver energia suficiente para movimentar as fábricas. Se os iPhones foram fabricados nos Estados Unidos, como gostaria Trump, os consumidores teriam de pagar muito mais caro e os concorrentes ofereceriam alternativas mais baratas. O aumento da produtividade aumentou também a desigualdade acentuada pela Covid-19. Enquanto a pandemia desempregou 42 milhões e 600 mil trabalhadores nos Estados Unidos, os bilionários ganharam mais 565 bilhões de dólares, especialmente do setor de alta tecnologia. O aumento da taxação dos ricos para financiar os planos de recuperação sustentados pelo Estado deveria passar pelo fim dos paraísos fiscais. Não sei se a democracia tem poder para tanto. Como a inteligência artificial vai destruir 40% dos empregos hoje existentes nos países ricos até 2050, chegou a hora dos programas de renda mínima, do chamado imposto de renda negativo. Para aumentar a oferta de emprego, também pode haver uma redução da jornada de trabalho, a semana de 4 dias úteis que muitas empresas adotaram durante a pandemia, com outras equipes trabalhando no fim de semana ampliado de sexta a domingo. Caso contrário, há o risco de acontecer o que o sociólogo alemão chamou de brasilização do Ocidente, uma sociedade desigual com alta concentração de riqueza e baixa proteção social, em que uma elite super rica vive em condomínios fechados e uma massa de miseráveis vaga pelas ruas e vive de bicos, trabalhos informais, em habitações precárias, sem condições mínimas de higiene e dignidade. Seria uma nova Idade Média com os bárbaros cercando muros e portões. É preciso uma globalização social-democrata no modelo da União Europeia, em que as regiões mais ricas financiam o desenvolvimento das áreas atrasadas para evitar problemas como a migração em massa e a destruição do meio ambiente, que afetam a todos. Os acordos comerciais do século XXI, como o da União Europeia com o Mercosul, incluem cláusulas sociais e ambientais, observou a economista brasileira Mônica de Bono, professora da Universidade Johns Hopkins. Para mudar, a economia tem de incluir as externalidades, ou seja, levar em conta a depreciação do capital natural e do capital social e resgatar a dívida social. Ao dar uma ajuda de 9 bilhões de euros, pouco mais de 50 bilhões de reais à indústria automobilística, a França exigiu em troca o desenvolvimento do carro do futuro, o carro elétrico ou com outros combustíveis alternativos. A Alemanha fez o mesmo no plano de recuperação da economia de 130 bilhões de euros, cerca de 730 bilhões de reais. A fábrica de aviões europeia Airbus já projeta o avião do futuro, menos ruidoso e menos poluente, sem queimar combustíveis fósseis, movido a hidrogênio, que seria o padrão em 2035. É preciso que as empresas levem em conta todos os participantes interessados no processo de produção, não só acionistas, como consumidores, fornecedores e a sociedade como um todo. Dirigentes das maiores empresas dos Estados Unidos se comprometeram em agosto do ano passado a trabalhar por essa mudança na Business Roundtable, a mesa redonda das grandes empresas. Não sei se a humanidade está suficientemente evoluída para tanto, ou se vai manter a mesma lógica predatória de cobiça e poder, com a chamada financeirização da economia, em que as empresas trabalham para gerar lucros e dividendos nos balanços anuais, em prejuízo de uma visão de mais longo prazo e da responsabilidade social. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua e muito obrigado.